Boa tarde, irmãos. Graça e paz, tudo certo? Fazia tempo que a gente não se via, né? Tava com saudade de vocês. Eu posso confessar uma coisa? Eu não sei se eu lembro como prega, que faz mais de um mês que eu não prego quase. Então vocês vão ter paciência comigo essa tarde, pode ser? E como faz tempo que eu não prego, eu pensei assim, já que eu voltei dos Estados Unidos, eu não vou muito bem pregar. Eu vou mais ou menos contar alguns testemunhos daquilo que eu vivi lá. Vocês topam, pode ser? Só não conta para o pastor Paulo, beleza? Fala que foi pregação normal, 3 pontos, tudo certinho. Mas enfim, irmãos, foi um tempo muito bom. Voltei, estou um pouco assustado com o frio, mas se tem algo que eu percebi e que Deus me mostrou nesse tempo, é que quem é cristão tem família em todo lugar. Fiz muitos amigos americanos, fiz muitas amizades que eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida, mas o que mais me trouxe segurança nos Estados Unidos foi entender que não importa qual é o lugar do mundo, sempre vai ter um brasileiro. Vocês já perceberam isso? Eu estava numa cidade que se chamava Mechanicsburg, tinham 10 mil pessoas no meio da Pensilvânia, e eu fui numa igreja num domingo de manhã. Quando eu cheguei nessa igreja, o diácono lá da igreja deles perguntou se era a primeira vez que eu estava vindo, eu falei que era. Ele perguntou, de onde que você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Vocês não vão acreditar no que aquele homem falou para mim. Ele falou, tem uma brasileira aqui. Ele foi lá, me puxou, me conectou com a brasileira e ela era uma querida, eu chamava ela de Isa. E ela já estava morando nos Estados Unidos tem 8 anos e ela é casada com um americano e esse americano se chamava Shed. E ele é um dos caras mais legais que eu conheci na minha vida. Ele era muito, muito animado, me levou para almoçar, pagou o almoço, por isso que eu gosto tanto dele. Mas mais do que isso, no final do almoço ele falou assim, olha, não sei se você sabe, Juninho, mas aqui perto da nossa cidade tem uma cidade que se chama Hershey. E o nome dessa cidade é Hershey porque o fundador do chocolate Hershey's fundou a fábrica lá e o nome da cidade se tornou Hershey. E eu já comecei a achar interessante, né, doutor Onésimo? Ele começou a falar sobre parque, começou a falar sobre chocolate e o sorriso já foi abrindo no meu rosto. Mas ele falou, e tem mais. A gente tem um negócio que chama Season Ticket, que dá ingresso para mim e para minha família durante todo o ano. E todo final de semana a gente pode levar uma pessoa de graça. Então eu queria falar uma coisa para você, Juninho. No próximo final de semana vai ser você. Meu irmão, quase chorei de emoção. Eu pensei, chocolate, comida, pessoas, parque de diversão, tudo junto no mesmo lugar. Eu falei, rapaz, estou no meu habitat natural. E chegou o sábado, de graça, na faixa, sem precisar pagar nada. E chegou o tão esperado sábado, e eu fui lá com eles. Irmãos, quando eu cheguei lá era muito melhor do que imaginava. Era tipo a terra de Canaã, assim, sabe, Bira? Era comida de graça. Você podia beber o que você quisesse lá de graça. E todas as vezes que você ia pegar alguma comida, que você ia pegar alguma bebida, o Shed, que era um americano, ia lá, pegava o crachazinho, passava no QR Code e eu podia comer, e aí eu podia beber. Irmão, eu estava tão feliz, mas tão animado, porque eu estava vivendo tudo aquilo sem ter que pagar nada. Mas naquele momento o Espírito Santo me pegou. E ele falou assim, sabe por que você está feliz? E sabe por que você estava feliz naquele lugar? Porque tinha alguém que pagou o preço para que você estivesse ali. E sabe por que o cristão deveria ser alegre e feliz o tempo todo? Porque alguém pagou o preço para que pudéssemos ter vida e verdadeira vida em Cristo. Jesus morreu por nós. E a segurança que nós temos nele nos traz alegria, nos traz confiança, não nos traz refri de graça, mas nos traz vida eterna, porque ele morreu por nós naquela cruz. E por isso nós devemos entender que tudo que nós precisamos, que todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos para viver, está em Cristo. E quando nós nos entregamos a Ele, Ele faz poderosas coisas em nossas vidas. Por isso, se você puder e quiser, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso de número 3 ao verso de número 4. 2 Pedro, capítulo de número 1, nós vamos ler do verso de número 3 ao verso de número 4. Eu espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo, e eu vou ler a palavra na tradução NVI, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade,
por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, para que possamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Por isso, nesse momento, quebranta os nossos corações, porque nós queremos ouvir a sua voz. Fala conosco, porque nós queremos transformar as nossas vidas. Senhor, se revela para a gente, porque nós sabemos que tudo que nós precisamos está em Ti. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, quando eu li esses textos pela manhã, eu falei, nossa, é sobre isso que eu vou pregar hoje à tarde lá na igreja. Porque eu acredito que esse texto mostra para nós de forma bem clara de que tudo o que nós precisamos está em Jesus. E não adianta a gente fugir dele, porque enquanto a gente foge de Jesus, a gente nunca vai ter a plenitude que a gente espera e que todo ser humano nasceu para viver, porque essa plenitude é só encontrada em Cristo. A gente pode perceber bem no início ali do versículo de número 3, de que o poder de Cristo nos deu tudo o que precisamos para viver a vida. Eu percebo que muitas pessoas, elas não vivem a vida de forma plena porque elas se apegam a muitas outras coisas e não se apegam a Cristo. Elas se apegam à cobiça, elas se apegam aos seus próprios objetivos, elas se apegam às pessoas, elas se apegam a lugares e a hora que elas vêm, elas tentam encontrar plenitude nessas coisas. Mas a plenitude só está em Cristo. E quando nós largamos todo o resto e nos apegamos somente ao Senhor, nós percebemos o quanto Ele é fiel e o quanto Ele pode fazer em nós e através de nós. Em 2019, eu lembro que eu estava no meu último ano de seminário. Eu lembro que naquele momento eu já tinha recebido uma palavra do Senhor de que eu tinha que ser pastor em tempo integral. Aquilo era uma loucura, até mesmo para mim. Eu lembro que quando eu recebi essa palavra, eu comecei, Senhor, então o Senhor vai ter que mostrar quais vão ser os próximos passos na minha vida. Eu lembro que em janeiro daquele ano, o meu pai e a minha madrasta, eles levaram a nossa família lá para Orlando, lá nos Estados Unidos. E eu lembro que eu fui para aquela viagem e me aproveitei demais. Eu odeio montanha-russa, não sei vocês, eu morro de medo. Mas já que eu estava lá de graça, eu fui em todas. Eu não larguei uma, eu posso contar como foi a experiência em todas as montanhas-russas daquele parque. Eu lembro que eu estava no final da viagem e eu estava voltando para casa, eu estava no aeroporto. Eu lembro que eu fiquei olhando para aquela cidade, a gente conseguia ver os parques ali nas estradas, as placas, e eu pensava assim, eu acho que eu nunca mais vou voltar aqui nesse lugar. Sabe por quê eu pensava desse jeito? Porque eu lembro que quando eu compartilhava do meu chamado para os meus amigos, quando eu compartilhava dos meus chamados para os meus colegas de trabalho, quando eu compartilhava para o chamado até para pessoas da igreja, as pessoas falavam assim, nossa, você vai ser pastor, você vai ser pobre, né? Você vai passar fome, você vai ter muita dificuldade, né? Que triste. E naquele momento, irmãos, eu realmente comecei a acreditar naquilo. Eu olhava pela janela e pensava assim, rapaz, daqui 1 ano eu vou ser pastor, se Deus quiser, se eu passar nas provas, e eu nunca mais vou aproveitar de nada disso. Eu nunca mais vou ver nada disso. E aí, 5 anos depois, eu lembro que eu aterrissei lá o avião e eu saí do metrô de Nova York, eu vi aquela cidade e Deus me lembrou daquele dia, lá de 2019, quando eu estava olhando pela janela e falando que nunca mais ia voltar. E aí Deus falou para mim bem assim, Bira, fui eu que te trouxe aqui e fui eu que paguei a sua conta, porque você não foi atrás da cobiça, você ouviu a minha voz. O que eu estou querendo dizer para você aqui, meu irmão, não é que você vai seguir a Jesus e vai ganhar viagem de graça. Não é bem assim que as coisas acontecem. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que quando você deixa de lado as outras coisas e procura a vida em Jesus, Ele faz coisas que você nem podia imaginar. Ele te leva para lugares que você nunca imaginou. Ele faz coisas em você e através de você que você nunca esperou em toda a sua vida. É por isso que a gente precisa deixar as velhas coisas para trás e abraçar o novo que está em Cristo. Você tem um personagem que eu gosto na Bíblia, Eliseu. A gente leu um pouco sobre a história dele no roteiro anual da Bíblia que a gente faz aqui na igreja há pouco tempo atrás.
E eu amo o fato de que no momento em que Elias fala para ele deixar as coisas para trás, Eliseu ele simplesmente se desfaz de tudo, despede do pai e da mãe e vai. Sabe por quê? Porque um verdadeiro filho do Senhor, um servo de Deus, não se importa com a situação, seja ela boa ou ela ruim. Ele simplesmente deixa tudo para trás e se apega a Cristo, porque em Cristo Jesus nós temos vida e podemos viver a vida em abundância. Mas sabe o que eu acho muito interessante nesse versículo de número 3 também? É que a Bíblia diz para nós de que o Senhor nos deu tudo que é necessário para vivermos uma vida e para vivermos piedade. Eu acho muito bonito isso. A palavra diz para a gente que o Senhor deu tudo que a gente precisava para viver uma vida de piedade. E sabe uma coisa que eu percebi também nessa viagem, nesse tempo que eu tive lá fora? O que eu percebi é de que a maior forma de pobreza é viver para si mesmo. Quem vive para si mesmo é pobre espiritualmente. Quem vive para si mesmo é pobre financeiramente. Quem vive para si mesmo não tem vida, porque não entendeu que a verdadeira vida está em Jesus. E sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que Satanás tem usado coisas que são muito sutis para tirar a gente do nosso foco. E uma das coisas que o Satanás tem mais usado nos últimos tempos é a cobiça. São pessoas que têm acumulado muitas coisas, acumulado muitos cargos, acumulado muito dinheiro, mas quando você olha para a vida da pessoa, você percebe pobreza. Sabe por quê? Porque não adianta ter uma conta cheia de dinheiro, mas não ter o Espírito Santo dentro do seu coração. Não adianta contratar os melhores corretores, os melhores administradores, os melhores acionistas, as melhores pessoas do mercado de ações para fazer você investir o seu dinheiro, se você não tem Jesus para te mostrar qual é o seu caminho. Não adianta você ser a pessoa mais importante da sua empresa, a pessoa mais bem-sucedida da sua família, se você não reconhece que você é um filho amado de Deus. Enquanto a gente esteve lá nos Estados Unidos, toda terça, quinta e sábado a gente saía para pregar o evangelho. Acredite se quiser, Odete. Eu preguei o evangelho em inglês e o povo entendeu. É a ação do Espírito mesmo. E teve uma quinta-feira em específico que a gente foi para um bairro da cidade de Harrisburg, que se chamava Dream Center. E aquele lugar era conhecido por ser um lugar de muita pobreza. E é engraçado, eu vou falar um pouco mais sobre isso no domingo. Mas o que é pobreza para o americano não é pobreza para a gente. O pessoal estava falando assim, nossa, aqui é um lugar muito pobre, muito perigoso. Eu estava pensando, irmão, eu sou do Largo da Ordem. Isso aqui não é perigoso, isso aqui não é pobreza, pode ter certeza disso. E por isso lá eu me sentia em casa. Me sentia mais em casa ainda, porque a maioria das pessoas que estavam lá não falavam inglês, falavam espanhol. Irmão, eu com meu portunhol, eu dei um show. Rapaz, eu acho que eu falo espanhol também, porque todo mundo me entendeu, todo mundo conseguia entender as minhas orações. Mas o que mais me chamou a atenção naquele dia foi quando eu encontrei um homem que ele estava em condição de rua. E o nome dele era Dale. E foi muito engraçado, porque o Dale, ele sabia tudo sobre a Bíblia. Ele fez um resumo do Antigo Testamento em 5 minutos para mim, perfeito. Eu quase que chamei ele para pregar aqui no culto dos jovens, porque ele era muito bom no que ele falava. Ele começou a revelar um monte de coisa que estava no coração dele. E ele disse que ele largou a igreja porque em um determinado momento ele começou a se relacionar com uma mulher e foi morar junto com ela. E o pastor não autorizava aquilo. E ele disse que ele se sentiu muito ferido porque o pastor não só disse que não autorizava, como expulsou ele da igreja. Ele não podia mais ser membro. E quando eu vi aquele homem falando, eu percebi que ele tinha um chamado. Eu percebi que ele pregava muito bem, que ele era um baita de um professor. Eu queria ter aula com ele. Mas por ter o coração ferido e por não entender de que ele era um filho de Deus, ele estava distante da igreja, mas principalmente distante do Senhor. Naquele momento eu lembro que eu peguei as mãos do Dale assim, ó, e olhei bem diretamente nos olhos dele. Eu falei assim, ó, Dale, eu sei que a igreja te machucou, mas em nome do corpo de Cristo eu te peço perdão. E aquele homem começou a lágrima correr no rosto dele. Eu falo, eu sei que foi difícil para você, mas você não precisa da aprovação de homens, você só precisa da aprovação de Deus. Ele começou a ficar constrangido e ele olhava para o teto e eu falava assim, Dale, olha para mim. E quando eu olhava, eu falava assim,
Você é um filho amado de Deus. Isso que te define, é isso que você é. Não se importa com outras coisas. Simplesmente viva o amor de Deus. E no final desse momento, ele me deu um abraço assim, apertado. Ele estava cheio de lágrimas nos olhos. E foi um momento tão bonito. Eu percebi que foi muito significativo para ele. Mas pode dizer uma coisa? Foi mais significativo para mim. Porque enquanto eu olhava para os olhos daquele irmão, quando eu olhava para os olhos daquele homem e proferia aquelas palavras, eu só conseguia entender, eu só conseguia perceber de que eu só conseguia transmitir aquilo para ele, porque eu percebi que Jesus tinha falado aquilo para mim. Quando a gente entende que a gente é filho amado de Deus e começa a viver uma vida de piedade por Cristo, em serviço do outro, é aí que a gente é abençoado. Isso é verdadeira vida. Eu pagaria o dinheiro que for preciso para ter aquela experiência com Dale mais uma vez. Eu pagaria o dinheiro que fosse preciso para que o Dale voltasse para uma igreja e vivesse o chamado dele. Sabe por quê? Porque aquilo é vida de verdade. Quando nós nos encontramos com o Senhor e vivemos uma vida para Ele, a serviço do outro, nós encontramos o amor do Pai em nós e passamos a ser curados das nossas dificuldades. Sabe o que eu aprendi lá nos Estados Unidos? Que a fonte da maioria dos problemas das pessoas é falta de perdão. Acredite se quiser. Eu percebi que eu tinha que perdoar um monte de gente. E muitas vezes a gente não perdoa o irmão porque a gente acha que a gente é melhor de todos. A gente acha que é melhor do que os nossos familiares, melhor que os nossos pastores, melhor que os nossos irmãos. Mas quando a gente passa a viver uma vida de piedade, a gente entende que a gente não é melhor do que ninguém. E quando a gente começa a servir ao outro, a gente se depara com os nossos problemas no outro. E aí a gente vai sendo curado. Deus tem falado demais comigo através da história da mulher samaritana. Eu acho lindo porque aquela mulher, ela foi encontrada por Jesus e ela voltou para pregar o evangelho para as pessoas que falavam mal dela. Pararam para pensar nisso? Todo mundo naquela cidade falava mal daquela mulher. Todo mundo naquela cidade tacava pedra nela. Todo mundo naquela cidade odiava ela. E era por isso que ela tinha que ir no horário que ninguém ia buscar água no poço. Mas quando aquela mulher se encontrou com Jesus, ela não se sentiu melhor do que os outros. Ela não ficou assim, nossa, vocês precisam me perdoar. Sabe o que essa mulher fez? Decidiu viver uma vida de piedade. Foi pregar o evangelho. E a palavra diz que grande parte da cidade se entregou ao Senhor, porque uma mulher decidiu se entregar a Ele. Na minha opinião, o que mostra que aquela mulher estava curada foi o fato dela transmitir amor até mesmo para quem tinha destruído a vida dela. E muitas vezes a gente só colhe destruição porque ao invés de semear amor no coração das pessoas, a gente semeia rancor. Porque ao invés de vivermos uma vida de piedade, estamos vivendo uma vida de cobiça, onde não nos entregamos ao Pai e apenas nos entregamos à nossa vontade. Eu acho muito bonito porque no final do versículo de número 3, a palavra diz de que nós devemos viver para a glória dele. Eu acho tão bonito o verso número 4 porque ele fala tudo que está guardado para aquele que decide viver a glória do Senhor. Quem vive pela glória do Senhor começa a perceber as promessas dele sendo concretizadas na sua vida. Quem vive para a glória do Senhor entende que a verdadeira vida está nele. Quem vive pela glória do Senhor entende o que realmente é alegria. Jeremias 29:11 para mim nunca fez tanto sentido para mim, porque eu percebo de que, de fato, os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos, porque são os planos do Senhor que nos trazem prosperidade. Quando a gente vive os nossos planos, quando a gente vive para nós mesmos, a gente só colhe destruição, a gente só colhe maldade, a gente só colhe tristeza. Mas quando nós decidimos viver os planos do Senhor, a gente pode até passar por sofrimentos, mas a presença do Senhor nos alegra, nos dá esperança e age em nós e através de nós. Nesse curso eu recebi várias palavras proféticas e era engraçado, porque todas as vezes que alguém vinha falar comigo, eles falavam assim, olha, eu vejo você num lugar muito escuro, tem gente no chão, tem gente destruída, tem gente muito, muito, muito ferida,
mas daí vem você e você traz luz, porque Jesus está dentro de você. Eu vejo você como um missionário, pregando o evangelho, evangelizando as pessoas. Irmãos, era tão lindo aquilo que as pessoas falavam, mas ao mesmo tempo não era tão lindo porque era sobre mim. Eu sou introvertido. Eu não consigo falar com gente que eu não conheço. Eu vou ter que pregar o evangelho para quem eu não conheço? Eu sou medroso, eu não saio meia-noite de casa, mas nem por um decreto, ainda mais a pé. Lugar escuro, passo longe, irmão, vou bem no que está claro. Eu comecei a pensar, rapaz, está todo mundo falando, então é de Deus, mas será que é isso mesmo que Deus tem para a minha vida? Porque eu não estou confortável. E toda segunda e quarta a gente tinha um lugar que chamava Pequeno Grupo. E nesse lugar a gente profetizava uns sobre os outros. E teve uma menina, um dia, que ela começou a desenhar no meio do grupo, assim. E ela começou a desenhar um avestruz muito bonito. Até tem a foto, se os irmãos quiserem ver depois. Ela começou a desenhar um avestruz. E no final do encontro ela disse assim, olha, eu senti que o Espírito Santo me convidou a desenhar esse avestruz. Sabe por quê? Porque o avestruz, ele tem um bico muito longo. E ele consegue alcançar coisas que nenhum outro animal consegue alcançar. E eu sinto que tem alguém aqui que vai para lugares escuros e que vai alcançar esses lugares muito distantes que ninguém consegue ir. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que essa pessoa está com medo, porque ela acha que isso não é para ela. E por isso que ela é um avestruz. Porque as penas dos avestruzes, elas têm sempre lá aquelas bolinhas que parecem um olho. E eu quero que você saiba que você é como avestruz, porque você vai alcançar pessoas em lugares escuros, mas os olhos do Senhor sempre estarão com você. E por isso você não precisa ter medo. Irmão, eu peguei aquele desenho, abracei, eu acho que eu vou emoldurar para sempre. Porque eu entendi que não é sobre fazer o que eu quero, mas sim sobre fazer o que Deus tem para mim. Quando a gente vive o que o Senhor tem para a gente vive algo novo. A gente vive algo que só o Senhor pode fornecer. Eu estou lendo uma biografia de um missionário que se chama Reinhard Bonnke. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas ele é um missionário alemão muito conhecido, famoso, porque ele fez muitas cruzadas na África. E ele tem esse chamado para a África desde muito criança. E ele começou a compartilhar esse sonho com o pai dele desde muito criança. E o pai dele falava, tá bom, filho, é lindo esse chamado que você tem para a África, mas você precisa fazer outras coisas. E quando ele tinha 15 anos, o pai dele disse o seguinte, olha, você vai para a África, a gente vai pagar a conta, mas você precisa se sustentar lá. Você precisa ter uma forma de sustento. Por isso eu vou te pôr num curso para carpinteiro. E aí foi lá o Reinhard Bonnke tentar ser carpinteiro. E ele disse que o professor dava bronca nele todos os dias, que o professor estava sempre mal-humorado, e falou, sai daqui que você não leva jeito para ser carpinteiro. Daí ele falou, rapaz, vou chegar lá na casa do meu pai, o chicote vai estar lá, porque eu fui expulso da aula de carpintaria, e não é porque eu fui mal educada, porque eu sou ruim nisso mesmo. Contou, explicou a situação para o pai, falou, não, vamos voltar lá e vamos conversar com esse professor. Voltaram e falou, professor, eu sei que o menino é ruim, mas ele tem um chamado para a África. Se ele for carpinteiro, ele vai conseguir emprego em qualquer lugar do mundo. Por isso, tenta mais um pouco. E ele disse que ele ficou mais um mês fazendo a aula. Mas no final desse mês, o professor chegou para ele e falou, com todo o amor do mundo, Reinhard, você não nasceu para ser carpinteiro. Vá ser missionário. E ele foi. Se o Reinhard tivesse buscado ser carpinteiro, será que milhões de pessoas teriam sido alcançadas? Se o Reinhard tivesse tentado fazer a vontade dele, o que era agradável aos olhos do homem, o que era agradável até mesmo ao coração dele, será que as cruzadas teriam sido conhecidas? Hoje a maioria dos cristãos sabem quem é Reinhard Bonnke, porque ele foi um grande homem de Deus usado por ele. Mas será que as pessoas conheceriam quem ele era, se ele tivesse decidido tomar o caminho mais fácil e ter vivido os planos que o Pai tinha para ele? Muitas vezes nós não estamos vivendo o que Deus tem para nós, porque nos apegamos aos nossos planos e não nos apegamos aos planos de Deus. Falei demais já, queria deixar tempo para o Paulo, ainda vou deixar um pouquinho, mas vou contar o último testemunho, pode ser? Vocês me aguentam mais um? Dá para ser? Então beleza. Nesse lugar que eu fui, num lugar carente, que chamava Dream Center, eu pude pregar o evangelho em português e em espanhol, e a minha companheira ali de evangelismo,
ela se chamava Rosita, e ela era mexicana, e ela falava espanhol também, e a gente estava todo feliz porque a gente poderia pregar o evangelho nas nossas línguas. E teve um momento que a gente estava numa rua, e que aquela rua sim era perigosa, tinham pessoas que claramente eram traficantes, e que claramente estavam armados. E aí a gente estava passando ali naquela rua e o nosso professor, o nosso líder, ele falou assim, olha, não abordem pessoas com armas e não abordem traficantes. Se você achar que ele é traficante, não aborde. Por isso, quando a gente entrou naquela rua e viu um traficante em cada esquina, ele falou, rapaz, vamos embora daqui. Mas a gente fingiu naturalidade, como todo bom brasileiro, e fomos andando, como se nada tivesse acontecido. No meio dessa quadra, eu encontrei um homem vindo assim. E aí Deus falou, vocês têm que orar por ele. E eu parei ele assim e falei, a gente está aqui evangelizando, a gente pode orar por você? E ele disse, sim, pode orar. E a Rosita falou, você tem algum motivo de oração específico para que a gente possa orar por você? Ele falou, eu estou com umas dores no joelho, sim, que está me matando, eu não estou aguentando mais essas dores. Vocês podem orar por mim? Podemos. Ela foi a Rosita era desse tamanho assim, bem baixinha. Ela colocou as mãos no joelho daquele homem e orou. Depois daquela oração, ela falou, e aí, melhorou? E aquele homem fez assim, Ele se assustou. Ele falou, a dor não está aqui mais. Daí ela, é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz com as pessoas. E eu lembro que ele ficou assim, é verdade isso aqui que aconteceu? E ela, é verdade. Você já tem o Senhor Jesus como Salvador? Ele falou, já tenho, então vá para uma igreja, rapaz, que Deus quer usar a sua vida. E eu lembro que eu e a Rosita, a gente saiu tão feliz, tão animado por aquilo que Deus fez, mas o que mais me impressionou não foi a cura, o que mais me impressionou foi a surpresa e o alívio que estavam no rosto daquele homem. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus nos surpreende, e sempre nos surpreende positivamente. Quando nós nos entregamos ao Pai, Ele faz coisas em nós que são muito melhores do que a gente imaginava. Quando a gente se entrega ao Pai, Ele faz coisas através de nós que são muito melhores do que a gente imaginava. Quando a gente se entrega ao Pai, a gente entende o quanto a gente é amado, o quanto Ele cuida de nós e o quanto nós deveríamos entregar as nossas vidas a Ele.